breve pregação com uma pessoa especial que irá estar pregando para nós neste segundo dia de novena de Santa Cecília. Passo a honra para essa pessoa, que ela possa se apresentar a nós. Boa noite a todos. Estão me escutando? Estou me apresentando aqui brevemente. Me chamo Marcelas, tenho um compromisso de vida, de consagração de vida no Carisma Novo Ardor. Atualmente estou na Missão Brasília. E hoje estou aqui para falar, sobre o lema, como o Adielso já nos trouxe, para este dia, segundo dia da novena de Santa Cecília. E nós temos como tema, a fidelidade ao chamado. E a primeira coisa, que nós precisamos entender e compreender é que todos nós temos um chamado. Deus nos chama para algo, Nós não nascemos do nada, para o nada e do acaso, mas nós temos um chamado, Nós nascemos para concretizar a vontade de Deus nas nossas vidas. Que isso acontece por meio de uma resposta, a esse chamado, que vamos dizer a uma vocação, que é uma resposta a esse chamado. Quem chama é Deus, Deus é que vai sempre nos chamar. Ele que tem a iniciativa por primeiro em nos chamar, e Ele que vai revelar, a nossa finalidade para o qual nos criou, e para o qual nos colocou aqui na Terra. Então, todos nós, todo homem é chamado para amar, é chamado ao amor, é chamado a doar-se, é chamado a ser dom, para Deus, a ser um dom de Deus para Deus e para o outro, E tendo essa compreensão, daquilo que eu sou chamado a ser dom, sou chamado a me desgastar, a amar, eu vou entender, e como eu devo ser fiel a isso, Agora eu preciso ser fiel a esse chamado que Deus me faz, que Deus me chama a realizar, com fidelidade na minha vida. Então, responder com fidelidade ao chamado de Deus é eu ser fiel àquilo que eu fui chamado a ser. E quando a gente pega o significado, de fidelidade, vai nos dizer que é uma constância, um compromisso. Vai dizer que é uma pessoa, é uma característica, de uma pessoa que é fiel, que é a lealdade, E quando também nós pegamos lá o catecismo, no parágrafo 2365, quando ele está falando da fidelidade, conjugal no matrimônio, ele vai dizer assim, que a fidelidade, ela exprime a constância e manter a palavra dada. Fidelidade exprime a constância e manter a palavra dada, ou seja, ela tem uma constância. Ser fiel é ser constante, É manter a palavra dada. E todas as vezes, que nós respondemos com fidelidade a esse chamado de Deus, nós estamos concretizando a vontade dele nas nossas vidas. E quando nós olhamos, para a vida dos santos, para os grandes mártires, da igreja, um grande exemplo que nós estamos, celebrando neste dia, Santa Cecília, e tantos outros, os primeiros cristãos, quanta bagagem eles deixaram para nós, quanto nós hoje colhemos frutos,
seja do seu testemunho, seja daquilo que foi escrito. Enfim, eles deixaram uma bagagem. E foi justamente devido a essa fidelidade a Deus, devido a essa fidelidade a esse chamado. Então, eles tiveram essa compreensão primeira do chamado, para assim ser fiel àquilo que Deus os chama a ser. E nós precisamos ter muito essa convicção, né, do meu chamado, porque eu preciso ser fiel a Ele, né, seja na vocação que o Senhor me chama, o matrimônio, o celibato, né, a uma comunidade, a uma congregação, a uma vida pastoral. Eu preciso compreendê-lo para ser fiel, para assim me entregar inteiramente a Deus. E Santa Cecília é esse grande exemplo para nós, né? Ela tinha convicção do chamado dela por primeiro, e ela buscou a ser fiel, né, até o fim, mesmo diante das circunstâncias contrárias, né, mesmo diante dos padrões da sociedade que diziam, né, que precisava casar. Então os pais dela já tinham organizado ali o casamento e tantas outras perseguições, mas ela manteve firme a esse sim que ela deu lá antes, lá na infância, lá com o coração já entregue, e ela permaneceu constante até o fim, independentemente do que aconteceu, do que iria acontecer. E ela tinha este coração confiante, entregue de que Deus daria a graça, né? Então ela foi, casou, né? Mas ali, né, na noite de núpcia, ela revelou o seu esposo, né? Que era todo de Deus. Então ela teve esse ato de confiar, de ser obediente ali, né? A família, mas de confiar que Deus iria agir, que Deus iria, né, realizar ali algo que ela tinha essa confiança em Deus. Então, nós precisamos também, né, confiar em Deus. Nós precisamos também, a exemplo de Santa Cecília, buscar viver com fidelidade ao nosso chamado. E Deus, ele confia muito em nós. Deus confia muito em nós, né? E não há outra pessoa, não há outro alguém que confia tanto em nós como Deus. Ele confia inteiramente em nós, que nos dá um chamado, porque ele acredita que nós somos capazes de corresponder a esse chamado. Ele acredita que nós somos capazes de ser fiel a este chamado. Ele acredita que nós, quando nós somos fiéis a este chamado, nós buscamos essa santidade, né? Nós vivemos aqui essa santidade. E por isso que ele nos dá esse chamado, para que nós possamos ser fiel e corresponder e concretizar a vontade dele nas nossas vidas. E esse chamado que vem, né, com uma bagagem de muitas coisas, né, de dons, de talentos, e que precisam ser colocados, né, a serviço. Então, Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, ele não dá aquilo que nós não vamos conseguir suportar. Né? E a gente precisa pensar muitas vezes nisso, né? Às vezes está pesada demais a cruz, mas a gente precisa parar e pensar, não, se Deus me confia, eu sou capaz de suportar, né? Deus quer a minha fidelidade aqui, né? Deus quer provar a minha fidelidade aqui. E quantas vezes, diante dos desafios, quando está tudo indo por caminhos contrários que a gente imaginou, a gente corre o risco de cair no desespero, sendo que é uma oportunidade, né? Muitas vezes que Deus nos está dando não para nos provar nossa fidelidade, né? Mas para que nós possamos crescer nessa graça, nessa virtude. E a palavra também, né? Eu vou trazer aqui
lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai nos dizer assim: ao contrário, o fruto do Espírito Santo é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois o que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Então, lendo esta passagem, nós entendemos aqui que a fidelidade ela é um fruto do Espírito Santo. Então, não tem como nós buscarmos ser fiel se nós não vivermos uma vida no Espírito Santo. Então, a gente precisa ter uma vida de oração, né? Buscar estar próximo de Deus. Buscar pedir a graça a Deus para sermos fiéis. Porque pelas nossas próprias forças nós não vamos conseguir. Somente pela graça de Deus. Então, todos os dias nós precisamos pedir esse fruto do Espírito Santo, que é a fidelidade. E se hoje, né, deixar esse questionamento para nós, de como tem sido a fidelidade de cada um, né, na sua realidade, né, o que tem faltado. E talvez você não tenha conseguido, né, dar passos em ser fiel, porque a sua vida de oração, a sua vida no Espírito Santo está baixa, você não está procurando. Né? Você não está se alimentando da graça de Deus para ser fiel a este chamado. Né? E Santa Cecília, ela teve essa fidelidade que foi para a vida toda. Para a vida toda, né? E às vezes, o nosso sim, né, de 2 anos atrás ou de 1 mês atrás não é o mesmo de hoje. O meu sim que eu disse sim há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, não é o mesmo hoje. Por que não é o mesmo hoje? Se nós sabemos que temos um chamado, né? Se nós sabemos que é a vontade de Deus para a nossa vida, o que tem nos feito não sermos fiéis? O que tem gerado isso em nós? E para que nós possamos mesmo, né, nos avaliarmos, né? Será que estamos deixando as coisas, as dificuldades, os desafios, as desculpas que nós muitas vezes vamos colocando? Por que eu não sou fiel como eu era antes, né? Tantas coisas, né? E cabe a nós nos questionar hoje. E a exemplo de Santa Cecília, buscar a força, buscar a graça de Deus de sermos fiéis. Buscar o Espírito Santo para que possa nos conduzir. Porque nada paralisou a sua decisão, paralisou o seu sim. Então, o que hoje tem nos paralisado, né? Se nós sabemos realmente, concretamente, do nosso chamado, daquilo que somos chamados a ser, por que nós não somos fiéis a Deus? Que, a exemplo de Santa Cecília, nós possamos pedir, né, durante esses dias de novena, buscar esta fidelidade, buscar sermos fiéis àquilo que Deus nos chama a ser, lembrando sempre, né, que aquilo que nos é dado será cobrado. E a gente precisa ter uma consciência disso. Igual aquele homem que enterrou os talentos, né?
Então, nós precisamos não ser como esses que enterram os nossos dons, os nossos talentos, mas o contrário, né? Que nós possamos usá-los, que nós possamos fazer com que eles, a partir deles, nós possamos ser fiéis ao chamado de Deus. Então, tendo esta convicção de que Deus me chama, de que eu tenho um chamado a corresponder, eu preciso ter esta constância, eu preciso ser fiel. Então, que nesses minutinhos agora, nós possamos deixar, né, que o Espírito Santo alcance o nosso coração, né? Nós já iniciamos rezando, pedindo o auxílio do Espírito Santo, mas que agora você possa, né, pedir esta graça ao Senhor de ser fiel no pouco. Muitas vezes nós achamos que precisamos fazer grandes coisas, né? O martírio de Santa Cecília começou de pequenos martírios, de pequenas entregas. Não começou assim, eu vou morrer, mas ela, desde de novo, né, ela já foi fazendo grandes renúncias, pequenas ofertas ao Senhor. E quando nós vamos fazendo essas pequenas ofertas, né, nas pequenas coisas, o Senhor ele vai agindo nas nossas vidas e vai nos preparando para as grandes, para aquilo que Ele pode nos pedir, que pode nos custar muito. Mas se eu já consigo me entregar a Deus nas pequenas coisas, Ele me capacita também a me entregar nas grandes coisas. E a vida de Santa Cecília foi justamente isso. Ela chegou ao martírio, mas sempre se entregando, né, a Deus, sempre com o coração entregue a Ele, sempre renunciando a algo, sempre ali buscando ser fiel no pouco. Então, que com o seu exemplo nós possamos pedir esta graça nesta noite, de corresponder com fidelidade ao chamado de Deus nas nossas vidas e na nossa vocação. Amém?